programa Fora de Pauta está iniciando hoje conversando com Humberto Barbosa. Humberto Barbosa, a gente estava brincando com ele sobre essa questão do vínculo, senão daqui a pouco se chamar Beto Barbosa está complicado. Adocica, né? Mas o Humberto Barbosa é uma satisfação, ele que é o representante atualmente, coordenador do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística... De Estudos e Estatísticas Socioeconômicas. E então, o DIEESE sempre foi, antes disso, como é que está o DIEESE? Há quanto tempo? Desde a década de 50, né? Foi fundado na década de 50. E a gente, na verdade, vem sofrendo um pouco, né, com essa crise, porque houve um processo de desfiliação, né? Houve uma redução, digamos assim, do universo de contribuintes ao DIEESE, justamente por causa da recessão, né? Mas fora isso, a gente sempre vem atravessando vários tipos de momentos econômico, político, né? E é uma instituição já sedimentada junto ao movimento sindical brasileiro, né? Quem são os grandes contribuidores da DIEESE? São os sindicatos, das mais diversas, né, digamos assim, filiações e confederações, né? O DIEESE abarca todos, não faz nenhum tipo de tendência, né? Foi do movimento sindical, não está dentro, né? Se desejar filiar ao DIEESE, está dentro do DIEESE. Não tem... Humberto, só um detalhe. Eu na década de... o início da década de 80, Sim. eu já estava no movimento sindical. Tinha saído do movimento estudantil, entrado no movimento sindical. E naquele início de organizar os movimentos, o movimento sindical, e conheci algumas... naquele tempo a gente estava ainda reorganizando, né? A juventude estava para e passo, né, no processo de 79 da reconstrução da UNE, mas o movimento sindical, no início de 80, que ela dá os primeiros passos na questão da central e por aí vai. E eu conheci alguns sindicatos, né? Por exemplo, eu conheci o Sindicato Metalúrgico de São Paulo. Sim. É uma coisa monstruosa, né? Porque, só para a gente ter uma ideia, o aparelho de comunicação, a estrutura de comunicação do Sindicato Metalúrgico de São Paulo, naquela época, se não me falha a memória, é maior do que qualquer gráfica do estado de Alagoas, muito maior. Nossa, A rotativa que ela tinha não deixava a desejar para nenhuma grande rotativa dos maiores jornais da imprensa brasileira. Então, era um aparato monumental. A colônia de férias do Sindicato Metalúrgico de São Paulo, ela fica em Praia Grande, tem uma capacidade de receber 600 pessoas em alojamento. É uma coisa né, imensa, cara, para você ter uma estrutura dessa. A arrecadação do Sindicato Metalúrgico, naquela época, Metalúrgico de São Paulo, era maior do que a Prefeitura do Recife. Nossa. Entendeu? Então, o movimento sindical era um aparelho assim, de um porte imenso, né? E o DIEESE, ele desde dessa função, ou seja, desde a criação, ele sempre foi uma estrutura que sempre cumpriu um papel fundamental para os trabalhadores brasileiros. Há sempre a referência nossa, né, que fazia movimento sindical e qualquer coisa, roda, não tem para onde. Eu acho que é uma das instituições mais comentadas, segundo o DIEESE. Exato. É verdade. Qualquer dado praticamente que, né, inflação que a gente calcula hoje, né, situação do mercado de trabalho, conjuntura econômica, tudo isso é produzido hoje dentro do DIEESE. O que não falta lá, se você for acessar o site, diese.org.br. É um dos mais acessados, se brincar até hoje. Eu acredito que sim, né? Porque a quantidade do que se produz voltado para a realidade econômica, social, é muito grande. E a referência, qualquer coisa, procura aí no DIEESE. Exato, que ele dá. É verdade. É verdade. É um papel fantástico, o DIEESE sempre cumpriu. Uma pergunta, teve parlamentares até que chegou toda a referência, todo o discurso era em função dos dados do DIEESE, né?
Um deles é o Paim, que é senador, Paulo Paim, né? Paulo Paim sempre a referência do segundo DS, segundo DS. A pergunta é o seguinte: Sim. qual seria hoje o salário mínimo segundo o Diese? Olha, em torno de o salário mínimo necessário, Sim. em torno de 3 mil, quase R$3.900. Esse seria o salário mínimo necessário, calculado de acordo com o custo da cesta básica, que o Diese também calcula por estado hoje no Brasil, né? Então, o salário mínimo necessário, R$3.890, R$3.900 seria O salário mínimo. Exatamente. Então significa. Para 880, né? Ainda está muito distante. Está muito distante. Mas a pergunta é o seguinte: significa dizer que se você se basear nisso, poderia dizer que no caso de Alagoas, a população economicamente ativa, um percentual bastante considerável estaria abaixo do salário mínimo. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Especialmente se for o salário mínimo Diese, né? A gente já tem uma parte considerável da população que está abaixo dos 880. Sim. Né? Você avalia agora o pessoal que está abaixo dos 3.800, dos 3.900, né? 3.890. Então, realmente é uma compressão, né? A gente vive com inflação alta e salário, né, extremamente reduzido. É uma briga desigual, né? Como é que a gente equilibra isso, né? Pagando muito caro e ganhando muito pouco, né? O custo de vida nosso é muito alto. Me diga uma coisa, aqui no estado de Alagoas difere muito, por exemplo, da situação real dos trabalhadores de um estado, entre o comparativo, pegar aqui dois estados com características pouco parecidas, e do ponto de vista do seu peso econômico, Alagoas e Sergipe. Existe uma situação diferente do ponto de vista dos trabalhadores entre a realidade dos trabalhadores sergipanos e alagoanos? Vocês têm alguns dados sobre isso? Temos. Eu mesmo acredito que existe, né? Assim, a princípio, quando a gente olha, né, para o nível de industrialização, né, a gente vê que aparentemente, até mesmo pelos números, Sergipe estaria mais na frente, né? Até porque você também tem uma base econômica que tem a presença mais forte do petróleo, né? A impressão que a gente tem pelos dados e pelos fatos, né, é de que existiria mais conforto lá, em termos assim de qualidade de vida, de poder aquisitivo, do que aqui em Alagoas. A elite alagoana é cruel. Eu acho. É verdade. Né? A elite alagoana é muito cruel. Eu acho. Não é fácil, não. Eu costumo brincar, Humberto, é o seguinte: algumas pessoas não se lembram, mas o 1560... O ano de 1560? Sim. Ou já tinha o primeiro engenho de açúcar, um dos primeiros do Brasil, já estava em Alagoas. Não existia o estado de Alagoas, né? Logicamente era Pernambuco. Isso. Né? Mas aqui em Porto Calvo. Porto Calvo, exato. 1560, ou seja, 60 anos depois da invasão portuguesa, nós já tínhamos aqui, eu estou dizendo, e nesse período todo, o setor da agroindústria açucareira, ele foi muito cruel. Sem dúvida. Foi muito cruel. Mas o Diese, quais são as perspectivas, quais são os estudos que vocês têm mais recentes, no caso de Alagoas? Isso, veja, né? O escritório nosso, que é uma unidade de atendimento técnico, ele começou a divulgar em fevereiro desse ano o índice de inflação da cesta básica na cidade de Maceió, né? Então, digamos assim, um estudo que o Diese não tinha e que agora está oferecendo a Maceió, né, é exatamente o cálculo dessa inflação. Então, a gente tem isso como grande novidade. Os outros dados, né, distribuição de renda, crescimento do PIB, isso aí já era muito, digamos assim, trivial, e até mesmo o IBGE fornecia, né? Mas eu acho que a grande contribuição nesse momento do Diese para Maceió, né, para a capital alagoana, é exatamente calcular o índice de inflação de produtos da cesta básica. Comparando aí com os outros estados, como é que você encontra Alagoas? Muito bem. Geralmente, desde fevereiro, quando a gente começou a divulgar, Alagoas se situa entre a 5ª e a 7ª cidade mais barata do Brasil. Esse é um fato novo? É um fato novo. Para mim é um fato novo, né?
estamos ali em torno de 300, o custo da cesta básica hoje é em torno de 370, 375. Esse último dado que a gente vai divulgar agora na semana que vem, dia 6, pela primeira vez agora os dados de agosto, nos dados de agosto, eles mostraram queda de 0,5% no custo, né? A inflação está começando a estabilizar, então houve uma pequena queda, né? Mas enquanto? Estabilizar enquanto? Aí sim, né? O acumulado do ano está em torno de 20%, né? Muito embora só em agosto houve uma pequena queda de 0,5%. O acumulado do ano da inflação? Sim, nosso acumulado em Maceió. Ah, sim. Em Maceió. Aí é um dado... É um dado interessante. Né? Também. Isso a gente divulga junto à imprensa, a gente está procurando passar o nosso release, né, para os sindicatos. Mas de janeiro a julho já batemos 20% de inflação nos itens da cesta básica. Quais são os itens que a gente pesquisa? Carne. Ah, você está falando só da cesta básica. Só da cesta básica, tá entendendo? Então, quais são os itens que você pega? Isso, para explicar para você, né? A gente pega leite pasteurizado em caixinha, carne bovina. Qual é o tipo de carne? Coxão mole, coxão duro e patinho. Café em pó, açúcar, arroz, feijão, tomate, banana e manteiga. E também o pão francês. Esses são os itens que a gente pesquisa. Só uma pergunta, por que esses itens? Porque são os mais consumidos? Não, há um decreto, né? O IESE segue um decreto de 1945 que especifica por região o que compõe a cesta básica, né? Apesar de ser um decreto antigo, mas ele adotou esse critério em que conceitua o que compõe a cesta básica. Então a gente vai lá, pega esses itens, né? O parâmetro é esse, é o decreto. Porque me deixou curioso aqui quando você fala, não é só a carne em si, mas você cita aí o tipo de carne. O tipo Exato. de carne. O caso do colchão e você fala do patinho. Exato. Que já foi no passado, né, muito consumido. O que é que considera, aí eu não sei do ponto de vista de vocês da área de economia, de ser carne de primeira? Isso, né? Aí você tem a quantidade de rebutalho, digamos assim, né? A quantidade de proteínas e não, de proteínas não, porque quando você tem uma carne que tem mais carne do que osso ou gordura, entendi. Quanto mais pura ela for na quantidade de proteína em si de carne, né, sem gordura, aí é carne de primeira, entendeu? Não é só a questão da maciez como no filé. cálculo não entra carne de terceira, não. Entra não. Aí eu fui tirar uma brincadeira com o cara, ele não gostou aí muito. Seria a fraldinha, né? Não, aí eu fui brincar com um cara aí na carne. Eu disse, meu amigo, você tem carne de terceira? Ele disse, não, meu amigo, carne de terceira aqui só cachorro come. Só cachorro come carne de terceira. Mas, porque é uma realidade interessante. Eu estou levantando essa questão porque o estado de Alagoas, pouca gente sabe nós temos hoje 1.200.000 cabeças de gado. É 1.200.000? É um potencial também expressivo. Pouca gente tem esse detalhe. E é e com essa situação, isso, eu não sei como nos últimos anos, porque o estado de Alagoas vem passando também por uma situação da crise do setor da agroindústria açucareira, e as áreas com topografia acidentadas, elas estão indo em duas direções. Uma é a questão do gado. De corte, né? Mais do que o gado de leite. Né? Porque topografia acidentada, o animal gasta muita energia, enfim, aí... Endurece a carne, né? Não, estou dizendo do ponto de vista de leite, ele gasta muita energia e ele geralmente o gado para leite. E o gado como é que se diz, de recria, geralmente também você deve ter ele numa topografia mais plana, pode-se dizer assim. No topografia mais acidentada, você usa para gado de cria, ou seja, são os primeiros meses. Você ter um animal, uma fêmea, né, uma matriz, para ela, o fato dela perder mais energias em topografia acidentada, isso não compromete do ponto de vista da reprodução animal, mas do ponto de vista do consumo humano, né, ela fica mais dura, como você estava colocando, ela fica, né, num nível de músculo muito mais acentuado.
Mas esse para mim é isso. O arroz não entra não nesse Sim, tal. desculpe, entra o arroz. Arroz tipo agulhinha. E o farinha nada? Farinha de mandioca também. Foi bom que eu parei de falar na hora, mas aí tem arroz e a farinha. Ainda bem que você é do Ceará, aliás, é da Paraíba, não é do Ceará. Porque o cearense gosta de uma farinha empurrada, né? Né? Diz que você Mas pergunta, a gente come também na Paraíba, viu? mas o cearense é quem mais come. Você chega pro cearense, Né? você diz, você gosta de uma cerveja? Ele diz, uhum. Você gosta de uma carninha muciça? Ele, uhum. E de farinha? Ele faz, vige! Farinha é uma coisa interessante. Nossa produção de farinha também ela já foi muito maior. Já. E interessante que nas últimas pesquisas a farinha vem aumentando muito. Né? Hoje a gente tem, praticamente é difícil você encontrar 1 quilo de farinha em supermercado que está com um preço abaixo de R$4, você não encontra. De várias marcas, né? É de R$4 para cima. E que nos assustou também recentemente foi o feijão. Foi, disparou, né? Chegou a R$12, R$15. Eu fui. E não baixa, não está baixando. Exatamente naquele pico eu estava em Irecê, que é uma das maiores produtores do Nordeste, na Bahia, né? Eu estava lá para outro evento, aí nós fomos nos 3 locais lá. Aí já era de noite e tal, eu disse, vamos fazer uma brincadeira aqui. Moça, tem caldinho de feijão? Não tem não, que a crise está grande aqui. Foi. A crise está grande. Não tem caldinho de feijão, da terra do feijão, no inferno. É mesmo, né? Estamos conversando aqui com o Humberto, economista, que é do Diese, e estamos voltando já já. Pois é, estamos voltando com o programa Fora de Pauta, tendo aqui essa agradável conversa com o representante do Diese, que sempre foi uma referência para todos nós, que sempre falava, olha, salário mínimo do Diese, salário mínimo do Diese, mas a nível nacional. Sim. Humberto, quais são as novidades que nós temos recente? Vamos pegar aqui, do ponto de vista do salário. Perfeito. Existe uma discussão concreta. O que representou antes do governo Lula e Dilma? Isso. Está entendendo? E agora, né, com as medidas tomadas, existe alguma, do ponto de vista da avaliação do Diese, fazendo um rápido comparativo, qual a avaliação que vocês têm? Olha, a avaliação é positiva, né? Se a gente for olhar para a evolução do salário mínimo nos últimos 8 anos, ela realmente foi muito importante. Recuperou o poder de compra, em alguns casos a gente teve crescimento real, que é acima da inflação, né? O governo do PT procurou muitas vezes proporcionar isso, dar ganho real acima da inflação, né? É claro que comparado com a pesquisa que o Diese faz, de que tem que ser 3.900, ainda está longe. Mas para as circunstâncias que a gente vem atravessando até o dia de hoje, é uma conquista formidável, né? A questão agora é ver se a gente consegue manter essa progressão daqui para frente e ter uma política que não prejudique a recomposição de ganho real, né? Eu acho que essa é a grande discussão, manter o ganho real. O que é o ganho real? A inflação foi um exemplo, né? A inflação foi 5% e o salário foi a 7%, 8% de reajuste. Então, aí, a grosso modo, você tem 3% de ganho real. É muito importante manter o ganho real, né? Eu sei que vai ser cada vez mais difícil por causa da crise fiscal, crise disso, crise daquilo, crise da Previdência, crise de tudo quanto é lado, né? Que pode empurrar a discussão da manutenção do salário para ser de forma reduzida em relação ao que vem sendo feito, né? Mas a gente quer lutar pela preservação da progressão do salário mínimo como instrumento, né, de proteção de renda do trabalhador e também de distribuição de renda. Vou fazer uma pergunta aqui. Do ponto de vista, uma avaliação do Diese, o que é que poderia dizer da economia a nível mundial? O que seria como referência aonde o poder de compra, né, do trabalhador
estaria mais próximo de um valor que representasse a capacidade do que nós, como povo, não? Como povo, como que estaria mais próximo da realidade, da necessidade dessa população. Olha, veja, a gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, na França, o SMIC, que é o salário mínimo, ele realmente é bastante compatível, né? Se a gente for confrontar esse salário mínimo. Qual seria hoje o valor do salário mínimo da França? Em torno de 1.000 euros. 1.000 euros seria o quê? R$3.200, né? Não, desculpa, 3,20 é o dólar. R$3.400, R$3.500. Né? É claro que é pequeno, né? Se a gente for comparar com o PIB per capita, no caso da França, mas ele traz mais conforto de aquisição para o trabalhador francês, para aquele que ganha um salário mínimo, do que para o trabalhador brasileiro que ganha um salário mínimo. O trabalhador brasileiro que ganha um salário mínimo e que tem que comprar, se manter, se vestir, ele vive no sufoco, né? Ele vive numa situação de aperto enorme, né? Tanto por causa da nossa inflação, quanto por causa, né, ele começou só a evoluir recentemente, agora, né? Você vê, 2007, 2008, o salário mínimo era 400 e poucos reais. Né? Mas a pergunta, Humberto, assim Sim. também que eu estava refletindo, você falando aí, tem algumas coisas que você leva em conta, por exemplo, em média, mesmo com todas as deficiências do serviço prestado, mas, por exemplo, alguns países, inclusive o Brasil, ele tem alguns serviços prestados pelo Estado, Sim. Que em outros não prestam. É verdade, estou entendendo. Eu pego aqui o exemplo da questão da saúde, da educação, do transporte, que é uma coisa que é um item que pesa muito, além do alimento propriamente dito. Você produzir, vou pegar aqui um exemplo, você estava falando aqui no leite, mas se você, o europeu, né, para ele produzir 1 litro de leite, por exemplo, apesar de que a raça do bovino dele pode ter uma produtividade mais alta, mas para ele chegar a produzir, o custo dele produzir 1 litro de leite é muito maior do que o nosso. Certo. Independente, às vezes, do próprio mão de obra. Estou entendendo. Né? Aí eu pergunto, esses cálculos também são levados em conta, porque veja só, se o poder público ele te dá educação, certo. Se o poder público te dá saúde, você tem acesso, uma parcela da população, ou qualquer um, ele tem acesso à saúde, ao transporte, né? Esses cálculos, ele entram também num comparativo? Não entra não, não é bem assim. Você entendeu? Tá entendendo? Entendi. Né? E esse contexto todo, né, digamos assim, social mais amplo, né, nesses comparativos, eles ainda não são tanto que existe uma crítica aos indicadores, que é o seguinte: todo indicador é limitado, né? Ele está reduzido ali às variáveis que ele leva em conta, tá entendendo? Mas realmente, né, a economia, esses indicadores, eles têm muitas limitações ainda. Eu quero pegar aqui 2 exemplos, assim, de forma grotesca, mas é muito criticado por muitos setores, né? Para a gente não rotular, né, quem é que levanta e quem não levanta, mas, por exemplo, a situação da China. Né? Certo. Você veja que tem alguns serviços prestados pela China, né, em contrapartida, se você for pegar a questão do salário do chinês, né, Isso. é um valor baixo. É baixo. Mas alguns argumentos assim, mas na China você não paga, tem uma contrapartida. Tem a contrapartida, né, de que você em outro país você não teria. Né? A mesma, eu vou pegar também um outro ponto. Recentemente isso veio muito à tona nesses debates, principalmente nas redes sociais, o famoso Cuba, né? Vai para Cuba e tal, onde diz o seguinte: você vive falando de que a realidade lá é muito diferente, mas lá você não paga, por exemplo, saúde, né? É muito diferente. Então esse item, saúde, um peso a menos na verdade, a educação
É um peso a menos também. Né? Então, eu estou levantando isso porque quando você calcula, às vezes tem publicações que falam, mas o salário, não é, em determinados países, aí cito o caso da China, cito o caso de Cuba, são baixíssimos, são salários como é que alguns chegam até a taxar o povo é taxado como escravo, tá entendendo? Esse comparativo às vezes não é um erro fazer. De certa forma né? Porque a gente não pode olhar. Existem duas situações. Uma é a condição de vida daquele povo, outra é o salário que aquele povo ganha, né? Alguém pode chegar e falar, não, o salário em Cuba é baixo. Pode ser até um fato, né? Não quero nem focar muito nisso, porque o que eu quero dizer é o seguinte: você pode ter uma população que tem uma condição de vida boa com uma renda baixa, né? Eu acho que é isso que você está né, colocando, né? O que o Estado pode oferecer ao mesmo tempo que aquele cidadão está recebendo aquela renda, né? E se ele oferece alguma coisa, aquela renda pode se tornar relativamente maior, porque ele está deixando de gastar, por exemplo, com saúde e educação, e vai se preocupar só com outra coisa, né? Ou como em Cuba, que ele não gasta com saúde, educação e habitação, não é isso, praticamente, e se preocupa só com a alimentação, digamos assim. Eu estava lembrando aqui você falando... Tudo é relativo, né? Essa questão, às vezes que determinadas afirmações, ela está direcionada, ela tem um viés até um certo ponto ideológico. Sim, né? É verdade. Porque eu vou pegar aqui um exemplo, eu não quero nem citar para não ficar nessa coisa, também não foi nem China, nem o caso de Cuba, foi um outro país, onde se estava discutindo a questão de vestimentos. Investimentos? Não, vestimentos. Roupa, vestimentas, sim. E se estava a discussão, se passava pelo seguinte, o fato de ter a variedade, uma grande quantidade de variedades de cores, de tecidos, enfim, sim, isso iria propiciar um encarecimento da vestimenta, o que isso poderia acarretar do ponto de vista da discussão, aliás, do ponto de vista da inflação, do aumento do custo. Você veja, você está entendendo? Está entendendo? E aí o cara se depara e diz, pô, mas essa discussão, a discussão era você ter, num determinado país, mais opções, porque nós chegamos, se você andar em algumas avenidas no Brasil, você chegar na Avenida Paulista, por exemplo, ou no Leblon, no Rio de Janeiro, ou em Copacabana, você vai ver uma variedade de cores extraordinária. Né? E você chega em alguns países e às vezes a própria indústria, não vejo, né, com essa quantidade exagerada, está entendendo? Isso, qual o reflexo que isso traz? Ou seja, uma questão cultural da população, que ela prefere cores neutras e outras, onde você tem um certo padrão. Até isso pode influenciar no custo final de um determinado produto. Sem dúvida, pode. Na verdade, exatamente. As questões culturais. Se você pegar alguns países aqui na América Central, né, onde a pessoa bota uma camisa, ela está parecendo... A gente costuma brincar aqui, quem bota essas camisas, que a gente chama disso... Como é que chama? É um termozinho de... Santa Cruz de beira de estrada, né? O cara está com a camisa. A gente costuma brincar com isso. O santo parece o Santa Cruz da beira de estrada. Mas isso, ela traz um impacto. Traz, né? Traz, sem dúvida. Né? Você ter determinadas coisas, por exemplo, um determinado custo de um determinado produto, ele influenciar na mesa, no custo de vida do trabalhador. Agora, eu gostaria de fazer uma outra pergunta sobre esses valores que vocês chegaram aí a R$ 3.900. Quais são as considerações que vocês pegaram, as variáveis que vocês chegaram para esse valor? Muito bem, né? Ele é calculado da seguinte forma: a gente leva em conta, quando a gente calcula a inflação das cidades, né? Sim, Humberto, só para detalhar, para a população que está assistindo. Certo. Faça um esclarecimento da diferença, que as pessoas às vezes confundem o que é inflação e o que é custo de vida, né? Isso, muito Faz bem. Uma confusão, né? Infeliz. Exato, exatamente. Primeiro,
o que é custo de vida e que é para a pessoa não confundir. Muito bem. O custo de vida é o quanto aquilo que você gasta com o necessário pesa no seu salário. Isso. Né? A ideia é a seguinte: se você ganha 3, 4 mil, né, reais por mês, e para se manter o mês todo com alimentação, transporte, habitação, lazer e saúde, você gasta 1.500, 2.000, isso vai ter um certo custo frente àquela sua renda de 4 mil. Né? Agora, se eu ganho 880 e para fazer frente a tudo isso, para uma pessoa, eu gasto os 880 inteirinho, então para mim é um custo altíssimo. Quer dizer, eu posso ter um custo de vida, você pode ter outro custo de vida. Se a sua renda é 3 vezes maior que a minha, a grosso modo, o seu custo de vida vai ser 3 vezes menor que o meu. Está entendendo? A ideia é essa, né? A ideia é essa. Inflação é o seguinte, né? Inflação é a variação dos preços de um período para o outro, geralmente de um mês para o outro, né? Todo instituto de pesquisa calcula a variação da inflação geralmente de um mês para o outro, né? A variação percentual desses preços é a inflação, né? Essa Então, é a nesse ideia. caso, e as variáveis? Para você chegar ao cálculo de 3.900. Muito bem. Aí a gente faz o seguinte: cada estado que a gente calcula o índice de inflação, a gente tem o valor da cesta básica, né? Por exemplo, São Paulo, a cesta básica custa em torno de R$400, né? Maceió, R$376. Já ganhamos 30 nessa brincadeira. Exatamente, né? Sim. A gente calcula primeiro o custo, não a inflação, quanto vale a cesta básica, né? Frente a isso, a gente projeta um consumo da cesta para 4 pessoas e estipula valores médios dos outros custos, que seriam razoáveis, né? A gente coloca, no caso, a gente tem o valor da alimentação, que em Maceió está em torno de 380 o valor da cesta básica. Qual o peso do alimento na formação do salário? Isso, é exatamente aí que eu quero chegar, né? Então, você tem cerca de 12,5% a 15% Sim. de cada grande item desse: alimentação, vestuário, moradia, lazer, saúde e transporte, né? Praticamente, por exemplo, se você considerasse 5 itens que é necessário para você sobreviver, você teria em torno de 20%, o peso seria igual. Quando você coloca mais algum, isso cai um pouco, né? Mas se a gente pensar em 5 itens: alimentação, lazer, vestuário, transporte e saúde, seria um peso de 20%, né? Pensando em 20% em cada peso e estipulando um valor razoavelmente para esses itens, a gente chega nesse salário aí, né? É por isso que eu estava dizendo, se você tem, a depender do país que você viva, né, essa questão da situação do trabalhador, ele modifica consideravelmente. Modifica. Porque se você tirar o item educação e saúde, repara. Né? Já é um Ou peso. Basta. Aí você dá mais folga, né? Tem um detalhe interessante que poucas pessoas sabem. Você vê como é que funciona. Por exemplo, a água, o custo da água, de 1 litro de água na Venezuela, ela é mais cara do que A gasolina, não é isso? um tanque de gasolina. Exatamente. O tanque, você enche o tanque do teu carro na Venezuela por R$2,50, menos de R$3 você enche o tanque do teu carro e vai andar. Agora vá beber água. Vai beber água? Eu fico imaginando, se água é esse preço, imagina as outras bebidas. Exato, porque é feito com base na água, né? Feito com base de água. Aí fica realmente muito caro, né? Então esses cálculos assim é muito interessante, porque ela tem variáveis. Tem. Né? Eu vou pegar aqui uma situação de Alagoas. Você pega o arroz, você falou. O arroz no passado, na década de 60, principalmente eu acho que 60, ele tinha um peso, né, aqui em Alagoas, porque ele chegou a ser um grande produtor de arroz. É interessante. Hoje a produção é muito pequena. Já era aquela região do Baixo São Francisco,
Até aqui mesmo, numa cidade chamada Matriz de Camaragibe, já foi um produtor de arroz, né? E hoje não produz, praticamente, né? É muito pouco, né? A região do Baixo São Francisco ainda continua produzindo, mas eu estou colocando do que era a pujança no passado, já não é. Então, é lógico, tem algumas coisas que é difícil de compreender, por exemplo, o famoso comportamento de preços, às vezes, de determinados produtos. Sim, às vezes é difícil de explicar. Por exemplo, às vezes a população alagoana come um feijão, vou pegar assim, vou falar grosseiramente, mas para entender. Tem feijão que é adquirido, foi produzido em Alagoas, ele foi comprado por algum grupo, ele foi estocado em um outro estado, entendeu? E depois ele volta para cá com delta, ou seja, uma diferença de preço infeliz. Significativa, né? Quando você tem outros estados, vou pegar assim, vamos supor que uma grande empresa, você tem o Ceará ou a Bahia, que são grandes compradores, ou produtores também. Aí você compra essas grandes empresas, o feijão vai para lá, depois ele volta. Um preço, e tem uma famosa aqui, o passeio de alguns produtos alimentícios. Passeio, né? Que é uma coisa impressionante. Os alimentos perecíveis não dá para fazer muito esse malabarismo não, senão o cara perde, né? Mas aqueles produtos como arroz, o açúcar, o feijão e tal, eles passeiam muito pelo, tá entendendo? Empresa que compra de A, que vai para B, e ele fica passeando pelo Brasil. Depois ele volta para o estado, né? Para ser vendido, e nesse passeio que ele dá, ele está ganhando preço. Uma inflação danada. Porque aí tem custo para deslocar esse produto, né? Ele vai, em cada deslocamento dele tem um delta que entra. Não é verdade? Então ele sai, E daí a necessidade que o governo deveria ter grandes estruturas para ter um volume considerável de estoques, para evitar que determinados produtos eles fiquem circulando, passeando pelo Brasil afora. E isso influencia na população brasileira. Influencia. Não é verdade? É verdade. O que é que tem de novo aí do DIEESE? Olha, foi muito bom você ter falado nesse ponto, porque até o ano passado, quando a gente começou a fazer a pesquisa da Cesta Básica em Maceió, o DIEESE estava com outro projeto, na verdade ainda está com esse projeto, não está em execução, né, mas é um projeto que está procurando viabilidade de ser executada no Brasil todo, que é exatamente estudar a cadeia produtiva dos alimentos, para exatamente entender mais, e não entender apenas conjunturalmente, mas entender estruturalmente, que é esse passeio que você falou, entender estruturalmente a formação do preço e da inflação dos alimentos. Porque isso que você falou é bem verdade, né? O alimento é produzido aqui, vai para Minas, vai para Bahia, volta para Recife, depois vem para Maceió, foi produzido aqui, saiu custando R$1 e volta custando 5, né? Então, é esse tipo de mapeamento que a gente precisa entender para, de repente, esses dados fornecerem subsídios para algum tipo de política ou de ação, né, que possa aliviar a pressão inflacionária num ponto de vista estrutural, né? Não no ponto de vista especulativo, mas estrutural nesse sentido, né? A dinâmica que os produtos flutuam dentro da economia vai trazendo esses deltas que você falou muito bem, e o consumidor... O feijão foi plantado aqui na minha esquina e eu vou na outra esquina comprar e compro pelo triplo do que ele saiu aqui, né? Pois é, a gente chega ao final do programa Fora de Pauta, nessa conversa agradável, né, com Humberto Barbosa, que é um dos coordenadores do DIEESE aqui no estado de Alagoas. A gente só quer agradecer. Eu que agradeço, foi um prazer, agradeço a oportunidade. Né? Qualquer coisa estou à disposição de todo mundo, inclusive de você, para a gente conversar sempre mais aqui. Me sinto feliz e honrado de estar aqui no seu programa. Olha aí, a gente só tem a agradecer. O Fora de Pauta volta na próxima semana. Um abraço a todos.